Boa noite, amigos. Aqui vos fala Matheus Chibus do canal Ciqueton. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que sejam inscritos aqui nesse canal, sejam membros de nível 3 e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso permanente não, é o nosso curso de formação continuada em vida intelectual. E principalmente queria pedir a todos vocês que rezem por mim, sim? Rezem por mim e pelo meu pai. Ele está doente, ele vai voltar agora para casa e a situação um tanto cansativa. Bem, em primeiro lugar, certo? O pessoal sempre pergunta aqui o seguinte: Matheus, o que é que você acha de Fortaleza para visitar, para morar? Vejam, Fortaleza é uma cidade que é muito superestimada enquanto destino turístico. Certo? O Ceará sempre teve um poder desproporcional sobre a Embratur, certo? Sobre a empresa brasileira de turismo, certo? Sempre teve um poder desproporcional. E Fortaleza acabou virando uma cidade turística muito superestimada, certo? Muito superestimada, Fortaleza. Porque vamos lá. O centro histórico de Fortaleza está muito arruinado. Está muito deteriorado. Muitas construções foram destruídas, outras estão em péssimo estado de conservação. O Museu do Ceará está em um estado lastimável da última vez em que eu fui lá, certo? E se você for ver bem, certo? O centro histórico de Fortaleza, ele está em um estado mais precário que o do Rio de Janeiro, certo? Ele é mais abandonado que o centro histórico do Rio de Janeiro. E toda gestão que chega no Rio de Janeiro tem como pauta o quê? Vamos revitalizar o centro histórico do Rio de Janeiro. E o de Fortaleza, eu ouso dizer que está numa situação ainda pior. Diria até que muito pior. Diria até que numa situação muito pior que o do Rio de Janeiro. Então, assim, uma pessoa que vá para Fortaleza não vai atrás dessa questão de centro histórico, vai atrás de praia. Só que quando você vai ver bem, existe uma informação que ela é muito omitida, que é o seguinte: que só 3 praias de Fortaleza são próprias para banho. Quase todas as praias de Fortaleza são impróprias para banho. Ou seja, você tem praias que elas também não são próprias para banho. E elas também não são praias visualmente agradáveis ou nada assim. Ou seja, o que tem para você fazer turismo em Fortaleza a um turista, ao meu ver, para um turista minimamente inteligente, que tem para ele ver em Fortaleza? Nada. Então, assim, para mim, Fortaleza é uma cidade que não tem nada o que se ver. Não tem nada que se ver, nada interessante para se ver, certo? Não tem nada de interessante assim para alguém ver. Nem a paisagem das praias, dessas tais praias de Fortaleza, é uma paisagem bonita, certo? Querem dizer que o calçadão da beira-mar é um calçadão mais bonito que o de Copacabana? Conversa, certo? Conversa fiada, certo? Assim, agora, para se morar é
complicado. E Fortaleza é uma cidade que ela não tem zona rural, é só zona urbana. E o município de Fortaleza, ele é do tamanho da cidade de Sobral, da sede do município de Sobral. E você tem nisso aí 3 milhões de pessoas. Isso aí é uma das cidades mais violentas da América Latina, por exemplo. Tem um sistema de transportes que é uma coisa lastimável, né? A doutrina de transporte do estado do Ceará é o seguinte: não é que transporte público é o transporte assim para qualquer pessoa, é que o transporte público é para o miserável. Teve uma fala de um secretário de turismo do estado do Ceará, que já foi presidente da Embratur. Perguntaram a ele por que o monstruoso, horrível, um prédio sinistro, porque o centro de eventos do estado do Ceará não tinha ponto de ônibus. Ele disse o seguinte: porque quem vai para o centro de eventos não vai de ônibus. Ou seja, o centro de eventos ele não é feito para pobre, e também você presume que quem anda de ônibus não é pobre, certo? Não, que quem anda de ônibus é pobre, né? Quem anda de ônibus é pobre, certo? O Metrofó é uma piada. O Metrofó ele só abrange uma parte muito pequena de Fortaleza, ele é quase inútil e demorou anos para ser construído. E considero que Fortaleza é uma das cidades mais violentas da América Latina. Ou seja, eu não recomendaria alguém de fora vir morar em Fortaleza. Que, diga-se de passagem, eu acho uma cidade tremendamente feia também. Fortaleza é um caso de gentrificação particularmente disforme. Porque o lugar que era antigamente o centro de Fortaleza foi muito abandonado. Todo mundo mora em o que eram os antigos distritos de Fortaleza. Certo? É um caso de gentrificação muito disforme, né? Você teve alguns vilarejos de ruas estreitas, né? Como é o caso da Aldeota, onde todas as casas quase foram demolidas, certo? E foram construídos prédios enormes no lugar, certo? Em ruas muito estreitas, dá a impressão de que você está num vale, num abismo, uma coisa muito bizarra, certo? Coisa muito bizarra. Eu não recomendo Fortaleza para quem está procurando uma cidade para morar e tem como escolher. Eu não recomendo. Não vejo vantagem. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até